Se você pode, estenda suas mãos aqui à frente, vamos orar por ele, abençoar a vida dele. Senhor, nós somos gratos pelo Kleber, pela sua família, pela sua vocação. Pai, que o Senhor possa usá-lo hoje, que realmente tenhamos hoje, Pai, um alimento sólido e que o Senhor possa nutrir os nossos corações. Usa a voz do teu filho, usa o intelecto dele, usa ele por completo. E que realmente hoje, Pai, possamos sair daqui reflexivos, repensando, reajustando a nossa existência. Assim oramos, em teu nome agradecemos. Amém, Jesus. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Em especial as mamães, né? Que Deus abençoe as mamães da nossa comunidade, mulheres guerreiras, que o Senhor possa acrescentar sobre a vida de vocês graça sobre graça para vocês caminharem. Amém, irmãos? Eu vos convido a Hebreus capítulo 12, por gentileza. Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler uma porção das Escrituras nessa manhã. Para quem não sabe, nós estamos numa série de mensagens chamada Ser Igreja, e o que Deus espera de nós. Estamos buscando entender durante essas semanas, esses últimos domingos, o que é, né, a igreja idealizada pelo Senhor, a igreja idealizada por Deus. E nós entendemos que essa igreja idealizada pelo Senhor, ela tem algumas marcas. E marcas essas que nós, como comunidade de fé, aqui na Mosaico, nós estamos buscando alcançar no Senhor com a ajuda do Espírito Santo. E nós podemos destacar algumas dessas marcas que nós já falamos aqui ao longo dessas semanas, como a cristocentricidade da igreja, a unidade, a centralidade das Escrituras, a adoração e na semana passada nós falamos sobre a dependência do Espírito Santo. Amém? E hoje eu quero falar sobre um tema extremamente importante, uma marca extremamente essencial na vida do povo de Deus, que é a perseverança. Amém? Posto isto, vamos a Hebreus capítulo 12, diz assim o texto. Estou lendo na NAA, Nova Almeida Atualizada. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Amém, irmãos? O tema da mensagem hoje é corra com perseverança. Corra com perseverança. Meus irmãos, nós acabamos de ler um trecho de uma epístola direcionada a uma igreja, a uma comunidade do primeiro século da era cristã. E essa epístola se chama Epístola aos Hebreus, né? E ela é chamada assim justamente porque ela é dirigida a um público majoritariamente judaico, constituído de pessoas judaicas, né? Judeus. E esses irmãos, essa igreja, tinham também irmãos gentios, obviamente, mas é por isso que o autor, no decorrer do seu desenvolvimento, ele faz toda uma releitura do Antigo Testamento, ele fala sobre as leis cerimoniais, ele fala dos sistemas sacrificiais, e ele vai mostrar para esses hebreus, para esses judeus, que todos aqueles aparatos da antiga aliança, da velha aliança, eram sombras imperfeitas que apontavam tipologicamente para Jesus. Por isso que eu digo, irmãos, sem medo de errar, que essa epístola,
é um dos documentos mais bem desenvolvidos de toda a Bíblia Sagrada. Existe aqui, da parte do autor, uma genialidade. Por quê? Porque o autor ele trabalha muito bem os textos do Antigo Testamento, na forma com que ele apresenta Cristo para os seus leitores e ouvintes, a forma com que ele constrói o seu raciocínio lógico, e, claro, não somente isso, mas também ele demonstra todo um cuidado pastoral, um cuidado com esse rebanho a qual ele está se direcionando. A verdade, irmãos, é que nós não sabemos com certeza quem é o autor da Epístola aos Hebreus. Isso é um grande mistério que existe até hoje na história da igreja. Por muito tempo, acreditava-se que quem tinha escrito esse documento foi o apóstolo Paulo. E é por isso que essa epístola ela acabou entrando no cânon do Novo Testamento. Mas já há algum tempo, a autoria de Paulo ela é meio que descartada, porque, segundo os especialistas, o estilo, a linguagem não combina muito com o estilo do apóstolo Paulo. Então, alguns autores são ventilados como possíveis autores, como Barnabé, como Timóteo, também como Apolo, entre outros. Embora a gente não saiba com exatidão quem escreveu essa epístola, nós sabemos que ela fora inspirada pelo Espírito Santo. Se tem uma coisa que a gente sabe de fato, tem certeza de fato, é que essa epístola, ela fora inspirada pelo Espírito de Deus e ela fala aos nossos corações. Entre tantos temas importantes e relevantes que o autor vai trabalhar, existe um que se destaca. Existe um tema que sobressai aos demais, que é a perseverança. A perseverança aqui na Epístola aos Hebreus, ela é o fio condutor de toda a epístola. Se você lê esse livro por completo, esse documento por completo, você notará que o autor, no decorrer de todo o seu desenvolvimento, ele vai enfatizar a questão da perseverança. E existe, meus irmãos, uma razão, o porquê do autor apelar para esse tema. Existe uma razão, o porquê que ele enfatiza tanto, fala tanto sobre termos perseverança. Acontece que a igreja naqueles dias estava enfrentando alguns problemas que ela não tinha enfrentado ainda, como por exemplo, o surgimento de falsos mestres e falsas doutrinas. Mas esse ainda não era um problema que estava afetando diretamente essa comunidade específica. O grande problema que estava afetando essa comunidade foi uma terrível perseguição que se levantou contra a igreja. E acontece que muitos judeus que se converteram ao cristianismo, eles estavam tendo as suas propriedades confiscadas só pelo simples fato de declarar a sua fé em Jesus. Muitos estavam sofrendo ameaças, outros estavam apanhando de verdade. E por conta de tudo isso, dentro dessa comunidade, tinha irmãos que estavam voltando para a sua velha vida. Tinham judeus que, em algum momento da sua vida, acreditaram em Jesus, creram em Jesus, agora eles estavam voltando para suas velhas práticas religiosas. Alguns estavam até voltando a apresentar sacrifícios de animais. Olha só que absurdo. Depois de ter o conhecimento de Jesus, da expiação e tudo mais, alguns judeus estavam voltando para as velhas práticas. Por isso, irmãos, que a Epístola aos Hebreus ela é uma grande exortação para que o povo de Deus não retroceda. Para que o povo de Deus não volte atrás, não volte às velhas práticas do passado. Porque aqui essa perseguição, segundo o conteúdo da epístola, essa perseguição aqui que tinha se levantado contra eles, não era para fazê-los desistir da fé, mas era para levá-los a um nível maior de crescimento e aprofundamento no Senhor. E é por isso, irmãos, que Deus permite também, trazendo para a nossa realidade, que nós venhamos a passar por dificuldades, passar por tribulações, porque quando nós resistimos, passamos e resistimos às tribulações, nós somos depurados,
nós somos purificados, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Não é à toa que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3, ele fala algo muito interessante, ele diz assim: nós nos gloriamos nas tribulações. Meu irmão, quem de nós aqui pode dizer isso? Eu me glorio na tribulação, eu amo passar por tribulação na minha vida. Oh, como eu adoro uma tribulaçãozinha. Minha vida está muito em paz, eu quero uma tribulação, Senhor. Mas Paulo fala isso e ele diz: nós nos gloriamos nas tribulações. E ele continua o seu pensamento, ele diz assim: por quê? Porque a tribulação, ela produz perseverança. O nosso tema aqui. Então, a tribulação, ela produz perseverança. Ou seja, quando eu passo pelas tribulações da vida, quando eu enfrento as crises da vida, isso vai exigir de mim perseverança. Isso vai exigir de nós perseverança. Para enfrentarmos a dificuldade, para enfrentarmos a crise e para seguir em frente. E essa perseverança, Paulo continua ainda em Romanos, essa perseverança, ela vai produzir em mim, olha só que coisa maravilhosa, ela vai produzir algo em nós, ela vai produzir experiência, maturidade. Ou seja, você perseverou, você chegou até o fim, lá no final, você tem experiência, você é um crente maduro agora. E essa experiência, Paulo ainda continua, ela gera esperança. Olha só que coisa linda isso, irmão. Tribulação gera perseverança, perseverança gera experiência, e experiência gera esperança em nossos corações. Porque à medida que nós vamos crescendo em Deus, o nosso coração vai se enchendo de esperança, porque cada vez mais nós conhecemos a Ele. Então, talvez hoje eu falo nesse primeiro momento com alguém que está passando por dias difíceis. Eu sei que já foi ministrado aqui algo parecido. Talvez você está enfrentando dias caóticos na sua vida, dias de incertezas, dias de angústias. E a palavra que eu trago para você nessa manhã, direcionada de Deus para a sua vida, é a seguinte: persevere, continue. Eu não sou leviano de chegar aqui, Deus vai te dar vitória, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer, Deus vai... Quem me autorizou a fazer isso? Mas por dentro da palavra de Deus, daquilo que a palavra diz, eu digo para você, através do Espírito Santo sobre a sua vida, persevere. Se você está enfrentando esses dias, persevere, continue. Eu sei que você sabe disso, mas às vezes o Espírito Santo ele nos faz lembrar de algumas coisas que às vezes a gente esquece. Ser cristão não é ser imune às intempéries da vida. Se você está começando a dar os seus primeiros passos na fé, grave isso nas tábuas do seu coração. Ser cristão não é estar imune. Nós sim passamos por frustrações. Nós sim passamos, às vezes, por diagnósticos indesejados. Nós sim, às vezes, passamos por instabilidades. E isso não significa falta de fé. Você já ouviu alguém atribuindo os problemas da vida à falta de fé? Eu já. Você não foi curado porque você não teve fé. Você está com depressão porque você não teve fé. A sua empresa vai de mal a pior porque você não quebrou o dente do devorador, você não teve fé, você não repreendeu. É óbvio, irmãos, escute, eu sei que vocês são maduros para entender o que eu estou falando. É óbvio que nos falta fé para muita coisa. É óbvio. Nós estamos numa jornada, como foi falado aqui, progressiva de conhecer ao Senhor, e à medida que nós vamos caminhando, o Senhor vai acrescentando graça e fé sobre nós. Mas muitas vezes em nossas vidas, a tempestade se levanta, ou a tempestade permanece um tempo a mais do que nós esperamos, não é porque nos falta fé,
mas é porque Deus quer gerar perseverança em nós. É por isso que muitas vezes Deus não vai cessar a tempestade no tempo que você acha que Ele vai cessar a tempestade. Mas Ele vai te dar força para você passar por isso, te dar graça. Lembra do apóstolo Paulo? O espinho na carne. Paulo ora por 3 vezes para que Deus tire o espinho da sua carne. Irmão, para um judeu orar 3 vezes por algo, é que o negócio estava realmente incomodando. A gente acredita que seja um problema físico. E ele ora por 3 vezes e Deus diz não. 3 vezes. Não. O apóstolo Paulo, Deus diz não. Mas Deus diz não somente não para Paulo, Deus diz, Paulo, a minha graça te basta. Deus não tira o espinho da carne, mas Deus dá graça para que Paulo possa passar por tudo isso. Por isso, irmão, não permita que o desânimo e a desilusão, a tristeza, faça você voltar atrás. E aqui, faça você voltar a ser quem você era antes de conhecer a Jesus. Porque esse é o sentido aqui do texto. Não permita que tudo isso faça você retroceder. Porque nós, irmãos, não fazemos parte de um povo que retrocede. Nós fazemos parte de um povo que avança. Nós fazemos parte de um povo que caminha em direção a um alvo, a um objetivo. Amém, irmãos? Então, esse é o pano de fundo da epístola. E em cima dessa tese aqui, o autor ele vai desenvolver a sua argumentação. E é por isso que o ponto alto dessa epístola está lá no capítulo 11 e no capítulo 12. No capítulo 11, ele apresenta, depois você pode ler em casa, no capítulo 11, ele apresenta aquilo que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Ele vai falar dos grandes homens, das pessoas do Antigo Testamento. Homens e mulheres que viveram pela fé, como Abraão, ele vai citar Moisés, entre outros. E a tese dele é que essas pessoas não somente trilharam o caminho, mas essas pessoas correram com excelência e triunfaram. No capítulo 12, então, o autor ele não muda de assunto que ele estava trabalhando no capítulo 11. No capítulo 12, ele vai intensificar o que ele estava falando lá no capítulo 11. Então, ele vai apelar aqui para uma metáfora da corrida, do atleta. Ele descreve a vida cristã como uma corrida, como uma jornada que vai exigir de todos nós perseverança. Por isso ele vai pontuar aqui 3 conselhos fundamentais que eu quero compartilhar e meditar com vocês nessa manhã, para que a gente também possa aplicar nas nossas vidas e terminar bem essa corrida. Porque, afinal de contas, não basta começar bem a corrida. Não basta começar bem. Você já viu? Às vezes, muitas pessoas que começam bem a sua vida de fé, a sua vida com Deus, todo gás e tal, daqui a pouco, quando você olha, a pessoa está apagada ou desistiu. A vida cristã, irmãos, não é uma prova de 100 metros rasos. Ela é uma prova de resistência. Então, o autor vai nos ensinar a correr essa corrida. E essa é a corrida que vale a pena ser vivida. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Porque tem muita gente por aí, irmãos, hoje, correndo atrás de muitas coisas. Tem muita gente correndo atrás de dinheiro, outros correm atrás de prazeres, outros correm atrás de tantas coisas. Estes são aqueles que o autor de Eclesiastes aponta, que ele vai dizer que esses são aqueles que correm atrás do vento. O que é correr atrás do vento? Correr atrás do vento é correr atrás de futilidades. Correr atrás do vento é correr atrás daquilo que não é eterno. Tem muita gente correndo atrás de futilidades. Mas esse caminho aqui que o autor vai nos apontar é o caminho que vale a pena. É a corrida das nossas vidas.
onde o alvo e o prêmio, onde a recompensa, como nós declaramos aqui nessa manhã, a recompensa é Jesus, o alvo é Jesus, o prêmio é Jesus. Ele começa dizendo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas que ele menciona aqui, são os heróis da fé do passado, que ele trabalhou lá no capítulo 11. Pessoas que viveram pela fé e não desistiram. Então agora, eles estão como que numa arquibancada espiritual e a sua vida, o que eles viveram, é como um testemunho para todos nós. Se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Ele continua, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o primeiro ponto que ele vai trabalhar aqui, o primeiro conselho para que nós venhamos a percorrer essa corrida que nos foi proposta, é nos livrar dos pesos. Os atletas antigos, eles costumavam usar pesos para treinar. Seu treinamento era com pesos nos pés, nas suas pernas. Então, eles treinavam com aquilo. Mas, na competição, eles não corriam com aquilo. Para competir, eles precisavam tirar, arrancar aquilo para poder correr levemente, para não ter nenhum tipo de empecilho. Então, essa imagem aqui que o autor está nos trazendo. E ele diz, livremo-nos. Ou seja, vamos arrancar, vamos tirar, vamos nos desvencilhar de todo o peso. O peso aqui, irmãos, representa todo e qualquer tipo de empecilho que impeça o nosso avanço. Os pesos aqui representam as coisas que podem nos fazer ter dificuldades na nossa jornada, ou tornar a nossa jornada ainda mais difícil, ainda mais complexa. Então, pesos aqui não necessariamente significam coisas ruins. Podem ser coisas boas também. Coisas boas podem tornar-se pesos nas nossas vidas. Eu quero trazer um exemplo de um atleta de alta performance. Pensa num atleta de alta performance, um atleta vencedor. Vamos usar o exemplo do Cristiano Ronaldo. Ainda que eu prefira o Messi. Eu acho que o Messi jogou mais do que o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo, ele é o exemplo de um atleta vencedor. Ele é o exemplo de um atleta que se dedicou ao máximo, que, abriu mão de muita coisa, e ele fala isso em várias entrevistas. Ele diz assim, eu sou o melhor, né? Quem já viu essa entrevista? Eu sou o melhor. Então, de fato, em algum momento ele foi o melhor, porque ele conseguiu as bolas de ouro lá, ele ganhou muitas competições importantes, ele chegou no auge. E para chegar lá, ele abriu mão de muita coisa. E ele abriu mão de muita coisa boa. Ele abriu mão de muita coisa que muitos outros não abriram mão. Porque ele tinha, irmãos, um objetivo maior. Então, o atleta de alto rendimento, de alta performance, ele não escolhe entre o que é bom e o que é mal. Ele escolhe entre o que é bom e o que é absolutamente melhor. Então, ele abre mão do que é bom, do que é momentâneo, porque ele tem algo muito melhor lá na frente esperando por ele. E é por isso que ele vence. E é por isso que ele chega. Trazendo isso para a nossa vida cristã, irmãos, existem coisas que elas são boas, que elas não são necessariamente pecados, mas dependendo das situações da vida, podem sim se tornar pesos sobre as nossas vidas. Pesos que vão interferir, pesos que vão nos atrasar, pesos que vão nos fazer cambalear pelo caminho. Para alguns, o peso pode ser o trabalho. O trabalho não é algo pecaminoso, não é algo errado. Existe uma teologia que diz que o pecado é consequência, o trabalho é consequência do pecado. A gente já desmistificou isso aqui. O pecado vem antes da queda. O pecado foi uma ordem o trabalho vem antes da queda, foi uma ordem de Deus.
Mas, dependendo do trabalho, dependendo da situação, pode se tornar um peso. Talvez você está num lugar que paga muito bem, mas exige de você uma postura anticristã. Você está tendo que mentir, você está tendo que enrolar pessoas. Ou você está num lugar que está sugando as suas forças, está tirando o seu foco, está gerando em você ansiedade, crise, medo, depressão. Então, o trabalho pode ter se tornado um peso sobre a sua vida. Para outros, o peso pode ser um relacionamento. Começou bem, começou legal, mas agora está indo por um caminho que não é legal, um caminho perigoso. Esse relacionamento talvez está te tirando as tuas forças espirituais, te afastando de Deus. Então esse relacionamento pode estar sendo um peso na sua vida. Para outros, o peso pode ser os entretenimentos da vida. E aqui eu não quero ser legalista, irmão, porque eu também gosto dos entretenimentos. A gente assiste série, a gente tem as nossas competições de FIFA, né, com os meninos aí, né, esses patos. Na verdade, eu que sou o pato, irmão. Então eu não quero ser legalista, mas eu estou falando, irmãos, de um comportamento quando a gente se deixa consumir. Por exemplo, assistir série não é pecado, não tem nada de errado. Claro, depende da série, né, irmão? Veja bem. Mas as séries, tem muita série boa, série histórica, série que nos ensinam muitas coisas. Mas a maioria das séries, atualmente, elas estão sendo feitas para te prender, principalmente na parte final. E aí você precisa assistir o próximo episódio, porque senão você vai ficar maluco. As séries, elas estão sendo feitas com isso, com esses ganchos. E aí tem pessoas, irmãos, isso é fato. A gente convive com pessoas. Tem pessoas que se deixam consumir, são compulsivas nesse sentido. E aí, sabe em que sentido eu estou falando de ser compulsivo aqui? De você começar a sacrificar dias de culto para ficar assistindo uma série. Teu momento com Deus para ficar assistindo uma série. Momentos de você estar num GP, na confraternização com os irmãos. Ou na sala de oração, ou no seu devocional. Se não cuidarmos, irmãos, essas coisas podem se tornar pesos que atrapalham a nossa jornada. De novo, não estou sendo legalista, porque eu também assisto. Mas precisamos cuidar, irmãos. Eu me lembro daquela passagem onde Golias está desafiando o exército de Israel. E aí ninguém quer lutar com o gigante, lembra? Ninguém quer lutar com o gigante. Está todo mundo acuado, todo mundo com medo. E aí Davi levanta a mão e diz, eu vou lutar contra esse gigante. Aí o Saul chega para ele, mas tu não pode. Tu és um menino, ele é uma máquina de guerra, ele vai te destruir. Ele vai te desossar. Davi fala, não, meu senhor, quando eu estava lá no campo pastoreando as ovelhas do meu pai, veio um urso, eu derrotei o urso. Depois veio um leão, eu derrotei o leão. Saul percebeu que não existia fé em Israel daquele jeito, daquela maneira, não tinha alguém com tanta coragem assim. E aí Saul disse, então vai lá, vai lutar com o gigante. Mas espera aí, eu vou te dar um negócio. A minha armadura, a armadura ungida de Saul, a armadura do rei, irmão, não é a armadura de qualquer cabeça de lata lá, não. É a armadura do rei. Coloca sobre Davi. A Bíblia diz que Davi não conseguia... Não conseguia. Não conseguia andar. Ele não conseguia andar, virou um robô de lata, ele não conseguia andar. Ele não conseguia se mexer. O que Davi faz? Davi tira essa armadura. Ele fala, não, se eu ir com isso aqui, o gigante vai me massacrar. Ele tira a armadura. E a Bíblia é tão extraordinária, porque Davi vai para o combate contra Golias. Sabe qual é a primeira coisa que ele faz diante de Golias, irmãos? Ele não fica parado esperando o gigante vir para cima dele. Ele corre em direção a Golias.
Pode ler lá. Ele corre em direção a Golias. Para que ele corre? Para pegar impulso, para rodar a sua funda. Para que a pedra alcance uma velocidade ainda maior. Então, se Davi tivesse com aquela armadura que parecia uma bênção, que parecia algo bom, Davi não teria conseguido fazer aquilo que ele fez. Então, às vezes, para a gente avançar, precisamos deixar para trás aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede de crescer no Senhor. Responda ao Espírito de Deus nessa manhã, o que tem sido um peso na sua jornada? O que tem sido um peso na sua vida? O que tem atrapalhado você? Livre-se dos pesos nessa manhã. Livre-se dos pesos. Ele continua ainda no verso 1. Ele diz, ele não somente fala dos pesos, mas ele fala, e do pecado, que tão firmemente se apega a nós. A expressão aqui que ele usa, aparece só uma vez na Bíblia, essa expressão, pecado que se apega tão firmemente a nós. Só uma vez, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, irmãos, existe algo ainda mais sério que os pesos. Os pesos, eles nos atrapalham, mas o pecado nos paralisa. O texto não diz apenas para nos livrarmos dos pesos. Ele fala do pecado que se apega a nós. Isso aqui é mais profundo. O pecado não apenas nos pesa, ele prende, ele envolve, ele enlaça, ele se apega como se fosse uma corda amarrada em nossos pés, impedindo qualquer tipo de avanço. Vamos à imagem mental da corrida. Vamos voltar para essa imagem. É isso que o autor está falando. Nessa corrida, o peso te atrapalha, te dificulta, mas o pecado te paralisa, te neutraliza. Perceba que o autor, ele não está falando de pecados, ele fala de pecado. Isso aqui aponta para o pecado específico, talvez aquele pecado que você já tentou abandonar várias vezes, aquele pecado recorrente, aquele pecado frequente, pecado que parece pequeno, mas tem impedido você de correr com liberdade no Senhor. O autor aqui, irmãos, ele é claro, livre-se, corte essa corda, deixe isso para trás. O pecado tem paralisado muitos nesses dias, irmãos. Nós temos aqui na comunidade a nossa festa caipira. Acontece todo ano. E sempre tem as brincadeiras e a mais famosa, ou uma das mais famosas, é a corrida do saco. Todos conhecem, né, a corrida do saco, né? É muito interessante porque na hora da corrida você vê um se estribuchando, um caindo, outro se empurrando, enfim. É muito interessante, é muito engraçado. As pessoas se esforçam para chegar, mas elas estão impedidas de avançar com velocidade. Agora, imagina alguém tentando correr uma maratona desse jeito. Imagina comigo. Imagina a cena, São Silvestre. São Silvestre, os atletas todos perfilados, aqueles atletas de alto nível, de alto rendimento, os quenianos, pessoal vencedor, pessoal treinado, pessoal sedento pela vitória, sedento em cruzar a linha de chegada, querendo vencer. Aí lá no meio tem alguém
com um saco dessa forma nos seus pés, como se fosse correr a corrida do saco. Essa é a cena aqui. Essa é a cena. Um cristão que vive em pecado, ele está com seus pés enlaçados. Quantas pessoas, irmãos, que eram para estar muito mais longe no Senhor, muito mais longe na sua vida ministerial, na sua vocação, no seu chamado, mas em algum momento da sua jornada se deixaram embaraçar, ficaram para trás por conta dos pesos e do pecado. Escute, se você não se livrar dos pesos do pecado, a sua jornada estará comprometida. Ouse deixar todo o peso e pecado aos pés da cruz nessa manhã. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, olha só que maravilha isso, irmãos. Quem confessa e deixa, este alcança misericórdia. Mas o que encoberta as suas transgressões, jamais prosperará. Aqui há um indicativo, há um apontamento. Que se nós não nos livrarmos disso, nós não vamos ter êxito na jornada. Nós não vamos prosperar na jornada. Nós não vamos progredir na jornada. Vamos viver sempre caindo, levantando, caindo, estribuchando, quebrando a cara, voltando. Experimente viver uma vida cristã sem pesos e pecados e você correrá como nunca. Na sequência do texto, o autor nos dá outro conselho precioso para seguirmos firmes em nossa jornada. E o conselho é: corra com foco. Olha lá o versículo 2. Olha o que ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Para seguirmos firmes na nossa jornada, o conselho do autor aqui é claro: corra com foco. E o foco é Jesus. O texto não deixa margem para dúvidas. Precisamos correr essa jornada, caminhar essa jornada, olhando para Jesus, com os nossos olhos fixos nele. Em outras palavras, não podemos desviar os nossos olhos de Jesus. Em uma corrida, você não pode correr olhando para o lado. Não pode correr olhando para cima, olhando para trás, olhando para o nada. Quem corre distraído tropeça, irmãos. Quem corre olhando para os outros perde o ritmo. Quem corre com os olhos no alvo, que é Cristo, segue com os passos consistentes. O texto diz que Jesus, ele é o autor e o consumador da fé, ou seja, ele é aquele que iniciou a obra. E ele é aquele que terminará essa obra em nós. Aleluia. Quando estiver, irmão, se sentindo extremamente cansado e fadigado, exausto, olhe para Jesus. Quando você achar que não tem mais jeito e parece que é o fim de algo na sua vida, olhe para Jesus. Continue olhando para Jesus. O texto diz que ele suportou a cruz e não se importou com a vergonha. E hoje ele está assentado à destra de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que a corrida de Jesus, ela não foi simples. A corrida de Jesus, ele teve que suportar muita coisa. A corrida de Jesus foi dolorosa, mas ele venceu. E o seu fim foi glorioso. Sabe por quê? Para que eu e você também pudéssemos ter um fim glorioso. Por isso, olhe para o Senhor nessa manhã.
Eu me lembro do texto de Mateus, capítulo 14, onde está acontecendo uma terrível tempestade. E os discípulos estão achando que o que está vindo contra eles é um fantasma, mas é o próprio Jesus. Jesus andando sobre as águas. Eles ficaram aterrorizados, aflitos, com medo. Pedro, olhando aquela cena, ele diz: Senhor, se é o Senhor, me manda ir ter com o Senhor, me manda ir ter contigo. Jesus diz: vem. Pedro desce da embarcação, e a Bíblia diz, irmãos, que Pedro começa a andar sobre as águas. A Bíblia diz, Pedro começa a andar sobre as águas. E a mesma Bíblia fala que Pedro, olhando ou reparando para o vento, ele começou a afundar. Quando Pedro tira os seus olhos de Jesus, então ele começa a afundar. O que manteve Pedro de pé, o que fez Pedro dar alguns passos sobre as águas, não foi a sua fé sobrenatural, não foi os seus passos consistentes, foi porque ele estava olhando firmemente para Jesus. Tanto é que quando ele desvia o seu olhar, ele começa a afundar. Irmãos, não é o vento que nos faz afundar, não são as tempestades da vida que nos fazem afundar. O que nos faz afundar é o nosso olhar distraído. É o olhar distraído. É quando desviamos o nosso olhar. É quando nós olhamos mais para os problemas, mais para as dificuldades, olhamos para o tamanho de tudo isso e esquecemos que nós temos um Deus diante de nós. Então, esse é o convite nessa manhã, a voltarmos os nossos olhos para Jesus. Todos nós. A voltarmos os nossos olhos para o Senhor. Não importa o que você está enfrentando, olhe para o Senhor, olhe para Jesus. O salmista, no Salmo 34, ele diz que aqueles que olham para o Senhor ficarão radiantes. Quando nós focamos em Jesus, contemplamos a sua beleza, a sua santidade, a sua majestade, nós somos transformados por essa revelação e fortalecidos para seguir ao Senhor nessa jornada. Existe uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, que é: torna-te aquilo que contemplas. Em outras palavras, aquilo que domina o nosso olhar molda quem nós somos. Não é à toa que o autor está dizendo para olharmos para Jesus. Ele diz isso porque quando nós olhamos para Cristo, nós somos transformados segundo a sua imagem, segundo quem Ele é. E nessa corrida, irmãos, no capítulo 11, nos mostra esses grandes heróis do passado que fizeram coisas grandiosas, coisas poderosas. Todos eles foram grandes homens de Deus, suportaram sofrimento, suportaram angústia, mas dentre esses homens, ninguém é maior que Jesus. Ninguém. Jesus é o supremo herói da fé. É isso que o capítulo 12 está mostrando. O supremo herói da fé. Por quê? Ninguém renunciou mais do que ele. Ninguém se esvaziou mais do que ele. Ninguém renunciou mais do que ele. Ele é o maior exemplo, o nosso maior exemplo. Ele chegou para que nós pudéssemos chegar também. Por isso que o autor de Hebreus não está apenas nos chamando para correr, ele está nos mostrando como correr essa corrida. Então, ele diz que nós não podemos não ter nenhum tipo de empecilho nessa corrida. E ele diz também que nós devemos estar com os nossos olhos fixos em Jesus, fixo no nosso alvo. E na sequência, no versículo 3, para a gente encerrar, ele diz: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem.
O terceiro conselho dele aqui é: corra com determinação, seguindo o exemplo de Jesus. O autor nos convida a termos em mente aquilo que Cristo suportou. Ele suportou, irmãos, a oposição de pecadores. Sabe o que é isso? Ele foi traído. Ele foi negado. Ele foi cuspido. Ele foi agredido. Ele foi humilhado. E mesmo diante de toda essa afronta causada por pecadores, Jesus não desistiu. Jesus continuou determinado em concluir o seu propósito eterno. Então Jesus tinha algo determinado em seu coração: fazer a vontade do Pai. Essa era a determinação do coração de Jesus. Essa era a firme resolução do seu coração: fazer a vontade do seu Pai. Isso fica comprovado, irmãos, no Getsêmani. Lembra do Getsêmani? Momentos antes da prisão, Jesus estava lá orando. Naquele momento de dor, de sofrimento, de angústia, Jesus precisou de um amigo. Jesus precisou de um abraço. E ele não teve. Porque os seus amigos estavam dormindo. A ponto de Lucas dizer que um anjo do Senhor foi enviado para consolar Jesus. Porque os seus amigos estavam dormindo. Ele precisou de um abraço e de um amigo e não teve. Você já precisou de um amigo em um momento de dor e não teve? Jesus já se sentiu assim. Você já se sentiu totalmente debilitado e sem força para levantar? Jesus já se sentiu assim também. De tanto chorar, escute, estou encerrando. De tanto chorar, a Bíblia diz que Jesus começou a suar sangue. Você já imaginou alguém suando sangue? Jesus estava suando sangue, de tão debilitado. No Getsêmani é onde fica evidenciada as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. Como Deus, Jesus estava enxergando tudo o que ele iria enfrentar na sua frente. Os pregos, os algozes, as blasfêmias, os xingamentos, o seu próprio povo lhe rejeitando, o seu próprio povo pedindo sua crucificação. E ao contemplar todo esse sofrimento que ele iria enfrentar, a natureza humana de Jesus grita: Pai, passa de mim esse cálice. Esse cálice aqui é o cálice da ira de Deus. Leia Salmos, cálice da ira de Deus. Jesus iria beber gota por gota desse cálice. Jesus seria o alvo da ira de Deus, porque ele assume um lugar, ele assume o lugar de pecadores. E é por isso que na cruz, Jesus brada: Deus meu, por que me desamparastes? Ele está citando um salmo, mas naquele momento, onde Jesus está sofrendo os flagelos da ira divina, o Pai desviou o olhar de Jesus. O Pai teve que se afastar. E Jesus olha e não enxerga, não vê. Deus meu, por que me desamparaste? Você já se sentiu assim em algum momento? Parece que Deus não está te vendo. Parece que Deus não está te ouvindo.
Parece que Deus não está te vendo. Jesus enfrentou tudo isso. E diante do grande desafio, irmãos, que estava à sua frente, que era a cruz, como Deus, Ele não somente enxergou o processo de crucificação, como Deus, Ele enxergou depois da cruz. E sabe o que Jesus viu depois da cruz? Jesus viu nós, Jesus viu a gente, Jesus viu o seu povo. Jesus viu aqueles que seriam alcançados pelo seu sangue. Jesus nos viu, irmão. Jesus nos viu em meio aos nossos vícios. Jesus nos viu em meio aos nossos fracassos. Jesus nos viu em meio às nossas fraquezas. Jesus viu a nossa impotência, a nossa debilidade como seres humanos. Jesus viu, e é por isso que Ele declarou: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus diz isso, declara isso, porque Ele sabe que a vontade do Pai é a vontade perfeita. Jesus sabe que o plano do Pai é o plano perfeito. Ainda que doa, ainda que Ele sofra. Jesus se levanta do Getsemane, pronto para ir para a cruz depois deste brado. Jesus nos ensina, irmãos, sobre determinação. Porque ainda, irmãos, que o caminho da cruz seja doloroso, seja difícil, seja complexo, ainda que o caminho da cruz vai exigir tudo de você, é para lá que nós devemos ir. É para lá que nós devemos caminhar, junto com o nosso Senhor. Junto com Ele, sem retroceder, igreja. Sem voltar atrás. Porque Ele é o nosso supremo herói da fé. Aquele que venceu para que nós pudéssemos vencer também. E o convite é para que nós venhamos a olhar para o Senhor nessa manhã. Vamos olhar para Jesus. Amém, irmãos? Quero convidar você a ficar de pé. Peço por gentileza, só um instante, a gente vai encerrar. E o Senhor nos convida nessa manhã, irmãos. O Senhor nos convida, o Senhor convida o seu povo a olhar para Ele. Talvez você tenha corrido atrás de tantas coisas nos últimos tempos, corrido atrás de futilidades, mas o Senhor te chama para a corrida que vale a pena nessa manhã. A corrida que vale a pena. O Senhor te chama para a vida que vale a pena ser vivida. Talvez você tenha corrido, trilhado essa jornada com pesos, com seus pés enlaçados. E por conta disso você tem feridas e marcas profundas, porque você correu errado, correu da maneira errada. Essa manhã é a manhã de você cortar isso e colocar tudo diante dos pés da cruz. Vamos olhar para o Senhor, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua infinita graça para conosco. Ó Senhor, obrigado pela sua determinação, pela sua perseverança. O Senhor foi até o fim por nós, pelo seu povo, pela sua igreja. Senhor, eu oro nessa manhã sobre
as nossas vidas, sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, que nessa manhã nós possamos se levantar, Jesus, com perseverança e determinação para percorrer essa corrida. Senhor, que nós não venhamos a ser vencidos pelos obstáculos, Senhor. Que as dificuldades da vida, seja ela qual for, não venha nos tirar, Senhor, o desejo, a paixão e o amor por Ti. Senhor, eu oro para que alguns irmãos comecem a correr em alta velocidade a partir de hoje, Senhor. Eu oro para que alguns irmãos aqui comecem a correr como nunca correram na sua jornada, Senhor. Comecem a correr com liberdade no Senhor. Comecem a avançar, a progredir. Eu sei que o Senhor está falando com a sua igreja nessa manhã, Pai, sobre perseverança. Se tem alguém aqui hoje, que entrou aqui hoje, pensando em voltar atrás, porque lá atrás era melhor, lá atrás não tinha tanta dificuldade, que o Senhor possa convencê-lo nessa manhã, despertá-lo nessa manhã, que a vida com o Senhor é a vida que vale a pena ser vivida. Senhor, desperta aquele que dorme, desperta, Senhor, aquele que está enredado, desperta aquele que não está conseguindo caminhar nessa manhã, Jesus. Aquele que está parado, estagnado na sua vida espiritual. Aquele que não avança, aquele que não progride, aquele que não cresce. Senhor, em nome de Jesus, que cordas venham ser cortadas nessa manhã. Que embaraços venham ser tirados nessa manhã. Para que o teu povo corra em alta velocidade em direção ao teu encontro, Senhor, porque o Senhor é a nossa recompensa, o Senhor é o prêmio dessa corrida que nós estamos correndo. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos nesse tempo. Não nos deixe, Senhor, olhar para o lado, olhar para trás, olhar para qualquer coisa que não seja o Senhor. Que os nossos olhos possam estar fixos em Ti, em todo o tempo, Senhor. Porque sabemos que quando olhamos para Ti, nós somos transformados. Abençoa o Teu povo nessa manhã. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém.